De repente, existe uma certa completude em você, simplesmente porque você pode purificar a sua aura. Existem várias maneiras de purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada. Existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Em algum momento, você sentirá que de repente existe uma certa liberdade, um certo alívio dentro de você. Para a limpeza da aura, uma brisa oceânica ou o pico de uma montanha são sempre os melhores, porque está vindo com um mínimo de turbulência, está vindo por uma superfície plana sem qualquer irregularidade. Quando eu digo irregularidade, se você observar um barco navegando pela água, ele deixa um rastro. Inicialmente você pode vê-lo, mas depois de algum tempo você não pode. Porém, se você passar com outro barco e cruzá-lo, ele será atirado para o lado porque o rastro continua lá. Então, se o ar está se movendo pela superfície terrestre, particularmente em cidades e coisas assim, onde existem vários tipos de obstruções, a quantidade de rastro que é criada é muito grande. Ao invés de chamarmos isso de rastro, vamos dizer que a quantidade de turbulência que está sendo criada é bem grande. Esse ar não ajuda muito, mas se você simplesmente for sentar na praia, digamos que esteja ventando um dia de vento constante, não ciclônico, você senta lá e de repente volta para casa e se sente como... Do que se trata esta vida? Você só quer estar lá. Toda essa atividade, você não quer olhar no seu celular, nem e-mail, de repente existe uma certa completude em você. Simplesmente por você poder purificar sua aura, apenas por você poder se limpar com o ar. Lavar os vegetais em água corrente é algo bom de se fazer, mas você está lavando em água quimicamente contaminada? Quando eu digo quimicamente contaminada, eu estou falando sobre o cloro que você está adicionando nela. Eu quero que você compreenda isto. A natureza da vida neste planeta é tal. O que funciona como veneno para uma criatura também funciona como veneno para outra criatura, talvez não na mesma medida. O que mata uma bactéria também lhe mata de uma certa maneira, porque 52% de seu corpo é bactéria. Isso também lhe mata de uma certa maneira. Talvez você não caia morto, mas lhe mata. Portanto, se você pode matar a bactéria com algo, de certa maneira você mata uma parte de você mesmo também. Mas você faz essa escolha porque as pessoas se juntaram em grandes números para viver em um só lugar, não por amar uns aos outros, por ganância, por compulsões, por seja lá o que for. Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma, então a contaminação acontece em vários níveis. Para conter essa contaminação, nós envenenamos a água, pois existem tantas coisas por aí que se você beber a água com isso, você pode morrer. Então você quer matar. É uma batalha química todos os dias, quer seja para esses organismos na água, como também para os organismos no corpo e para o seu próprio organismo. Você mesmo é um organismo, este também está sendo envenenado. Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira. Se a água da torneira for livre de cloro, sim, é muito bom fazer isso. Caso contrário, a melhor forma de fazer isso, como nós normalmente fazemos na Índia, é... Você não consegue obter nenhuma outra água, de qualquer maneira é água com cloro, então o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti, as cinzas, e cúrcuma, e mergulhar os vegetais por, digamos, 15 a 20 minutos, o impacto é muito melhor do que lavá-los em água com cloro. Hoje em dia existem várias maneiras de purificar a água, métodos modernos de purificação surgiram, mas eles não chegaram até a água pública. Propriedades privadas têm diferentes tipos de purificação com os quais é possível purificar a água. Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe seja purificada de tal maneira que ela não seja quimicamente envenenada.
Então, ao invés de água da torneira, você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela. Se você não tem cinzas sagradas, você pode colocar apenas cúrcuma e um pouco de sal. A cúrcuma fará o trabalho para você. Ou você pode colocar um pouco de neem. Você pode ter uma certa quantidade de folhas de neem em sua casa. Todos os dias você pode usar a mesma água. Esta é a beleza do neem. Se você tiver um balde no qual o fundo esteja cheio de folhas de neem, todos os dias você pode colocar seus vegetais na mesma água, retirar seus vegetais e manter o balde tampado. Funcionará bem para você. Se for um recipiente de metal, é ainda melhor. Se você tiver um recipiente de cobre ou de bronze, é ótimo. Caso contrário, até mesmo um recipiente de aço servirá, ou de vidro, está bem. Usar fogo como uma maneira de limpar o seu sistema é um sistema muito poderoso. Aqui, no ashram, nós chamamos isso de kleshanashana, que significa destruir ou queimar as impurezas no sistema. Porque quando você olha para a forma humana, o aspecto mais periférico do seu corpo é Akash. Algo entre 30 e 45 centímetros de Akash está presente ao redor de quase todo mundo. Esse é um ingrediente essencial para a criação desta forma. A purificação do corpo é importante no sentido de que você pode purificá-lo. Apenas um simples banho ou uma ducha que você toma é uma forma de purificação. Você só quer lavar a superfície da pele. E se você prestar atenção, especialmente se você estiver tomando um banho com água fresca ou gelada, você notará que um banho não é só para limpar a pele ou lavar o que for, sujeiras ou impurezas que possam estar na sua pele, mas ele o rejuvenesce e o limpa de muitas coisas. Se você está muito estressado, se você está chateado com alguma coisa, se algo lhe perturba, você vai para debaixo do chuveiro por alguns minutos e sai, você notará um certo alívio de todas essas coisas. Isso não é só por causa da água fria fluindo sobre o seu corpo e acalmando seus nervos, ou algo assim. Isso também está acontecendo, é claro. Além disso, existe uma certa limpeza da dimensão akáshica de quem você é. Então, assim como você pode fazer uma limpeza com água para o corpo, você pode fazer uma limpeza com fogo para o corpo. Isso é o que a Kleshanashana cria. Se a pessoa que está fazendo isso for devidamente treinada, e se ela fizer da forma que isso deve ser feito, então, no momento certo, você verá que inicialmente é apenas fogo, mas a uma certa altura você subitamente sentirá uma liberdade, um certo alívio dentro de você, porque algo que estava preso a você foi embora. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Sadhana dormindo. Portanto, acordar com um alarme em um acordar repentino não é a melhor maneira de fazer sua vida.
Quantos de vocês acham que um dia pela manhã, quando se levantam, sem motivo algum, você está simplesmente se sentindo mal sem motivo? Se isso está acontecendo pelo menos 2, 3 vezes por ano, se for o caso, você deve fazer certas coisas antes de ir para a cama. É muito, muito importante. Porque, inconscientemente, você precisa entender isso. Você pode incubar muitas coisas negativas ou positivas durante o sono. Seja agradabilidade ou desagradabilidade, você pode incubar de forma muito eficaz e ininterrupta durante o sono. Você também pode incubá-las durante o dia, mas existem tantas interrupções. Isso não acontece de forma muito eficiente. Mas se você tem uma tendência de ir para a cama de uma certa maneira e você acorda de manhã muito mal, simplesmente sem razão, isso significa que você está incubando coisas durante a noite muito eficientemente. Ovos podres. Não se trata apenas de distúrbios psicológicos, isso pode causar grandes problemas fisiológicos por um período de tempo. É importante que você elimine essas coisas da sua vida. Então, antes de ir para a cama à noite, há certas coisas que você precisa cuidar. É melhor, se você está comendo carne e outros tipos de refeições, que você coma pelo menos 3 a 4 horas antes de ir para a cama. A digestão terá acabado. Antes de ir para a cama, beba uma certa quantidade de água e vá para a cama. Você verá como isso será facilmente resolvido. Uma coisa simples pode ser apenas um banho. Sempre tome banho antes de ir para a cama. Vai fazer muita diferença. Nesse clima, banhos frios talvez sejam difíceis. Então, você pode optar por banhos mornos. Não tome banho quente à noite. Opte por banho morno. Isso faz você ficar alerta. Então você vai pensar, eu não consigo dormir. Não importa. Você vai dormir 15, 20 minutos ou meia hora mais tarde. Mas você vai dormir melhor, porque isso levará embora certas coisas. Quando você toma banho, não é apenas a sujeira na pele que você está tirando. Você já reparou, se você está muito tenso e ansioso, seja o que for, apenas um banho que você tome parece que o fardo quase lhe foi tirado? Você não percebeu isso? Portanto, não se trata apenas de lavar a pele, muitas coisas acontecem quando a água flui sobre o seu corpo. Este banho é um Butta Shuddhi muito rudimentar, porque mais de 70% do seu corpo é, na realidade, água. Se você passar água sobre ele, uma certa purificação acontece, que está além da limpeza da pele. Mais uma coisa, se você quiser fazer, apenas acenda uma lamparina com óleo vegetal, um pavio de algodão, um pouco de óleo, qualquer um. O que vocês usam aqui? Óleo de cozinha normal, óleo de linhaça, óleo de farelo de arroz ou óleo de gergelim. O que você tem? Azeite de oliva. Azeite de oliva está ótimo. Qualquer óleo vegetal com um pavio de algodão. Apenas acenda uma pequena lamparina em algum lugar do quarto onde você dorme. Você verá que essas coisas desaparecerão completamente. Se você puder entoar um mantra ou se houver práticas noturnas, práticas de yoga antes de ir para a cama, sente-se na sua cama e faça essa prática. Se você quiser fazer Isha Kriya, está disponível na internet. Em geral, na Índia, eles te disseram que você não deve colocar a cabeça para o norte e dormir. Você está ciente disso? Sim. Se você colocar sua cabeça para o norte e dormir durante a noite, quando estiver na posição horizontal, então lentamente o sangue será puxado em direção ao seu cérebro. Quando tem muita circulação no cérebro, você não consegue dormir em paz. Se você tem algum tipo de, fraquezas inerentes ao seu cérebro, ou se você é mais velho, você pode morrer dormindo. A pessoa pode ter hemorragia, porque o sangue extra está tentando entrar no cérebro, onde os vasos sanguíneos são finos como cabelos. Algo extra está sendo empurrado por causa da atração magnética. Quando você está na posição vertical, não é assim? No momento em que você fica na horizontal, esse impulso na cabeça é tão forte que lentamente o sangue tenta se mover em direção ao cérebro. Então, para evitar isso é verdade apenas no hemisfério norte. Se você for para a Austrália, você não deve colocar a cabeça para o sul,
Se você estiver na Índia, você não deve colocar a cabeça para o norte. Você pode colocar de qualquer outra maneira, tudo bem? Tenha isso em mente, que você é verdadeiramente um mortal, ok? Não em palavras, realmente, você pode cair morto agora mesmo? Você pode ser jovem, você pode envelhecer, não importa, você pode cair morto agora mesmo, sim ou não? Antes de ir para a cama, sente-se e pense que esse é o seu leito de morte. Você tem apenas mais 1 minuto para viver. Apenas olhe para trás e veja se o que você fez hoje valeu a pena. Basta fazer esse simples exercício e você não sabe quando isso realmente acontecerá. Quer você esteja sentado no leito de morte ou deitado em um hospital, todo tipo de coisa vai grudando em você. Quem sabe como isso vai acontecer? Mas aproveite isso todos os dias em que você se senta no seu leito de morte. Olha para trás e vê, hoje, como eu lidei com essas 24 horas. Valeu a pena? Porque agora estou morrendo. Se você fizer isso, viverá uma vida que valeu a pena. Acredite em mim. Portanto, todos os dias à noite, todos vocês devem fazer isso antes de dormir. Nos últimos 3 minutos, tudo que você acumulou, o corpo, o conteúdo da mente, as coisas, não ignore as pequenas coisas, essas pequenas coisas são grandes coisas. Eu vejo como as pessoas estão carregando o seu próprio travesseiro. Sabe por que é muito importante? Portanto, seu travesseiro, seu calçado, se você tiver relacionamentos, tudo que você tiver acumulado, mantenha isso de lado, durma. Se você dormir nessa condição, você vai acordar com muito mais luz, com muito mais energia, com muito mais possibilidades do que você imaginou ser possível. Apenas durma como vida. Não como um homem, não como uma mulher, não como isso e aquilo. Mantenha tudo à parte. Simplesmente. Isso está ficando fácil demais? Sadhana dormindo? Ao menos isso você deve fazer. Então, que tipo de sons lhe desperta irá determinar o contexto do dia e o futuro da sua vida de muitas maneiras. Então, acordar com um alarme e um acordar repentino não é a melhor maneira de levar a vida. O melhor é que, se você precisa de uma certa quantidade se o seu corpo agora, por causa do tipo de comida que você consome e do tipo de pensamentos e de emoções que você processa dentro de si mesmo, de acordo com isso você pode, e o nível da vibração que você gerencia no corpo, isso irá determinar o quanto de sono você precisa. Digamos que você precisa de 3, digamos que você precisa de 8 ou 12 horas de sono. Eu estava dizendo o número errado. Qualquer que seja a quantidade de sono que você precisa, você sabe o quanto que precisa? Então vá para a cama cedo o suficiente para que você acorde naturalmente. Se você está acordando naturalmente, e suponha que você tenha dúvida se vai acordar ou não, se você tem um certo mantra, se você se identificou com um dos mantras Vairagya, você pode usá-lo? Fisiologicamente, um aspecto importante seu é seu coração, a estação de bombeamento, para a sua circulação sanguínea que bombeia a vida através do corpo. Se isso não acontece, nada acontece. Isso começa do lado esquerdo. Por isso lhe dissemos, você sabe, na Índia lhe falaram que quando você acordar, você deve rolar para o seu lado direito e se levantar. Não falaram? Do lado esquerdo, se você rolar e se levantar, coisas ruins vão acontecer com você. Eles te disseram? Coisas ruins não são sobre isso. Quando você está em um certo estado de relaxamento, quando o corpo está relaxado, a atividade metabólica é baixa. Quando você levanta, há um certo aumento de atividade. É por isso que eles lhe disseram na Índia, veja, todas essas coisas estão incorporadas na sua vida, as quais você está jogando fora. Toda uma ciência do viver foi incorporada em sua vida. Eles lhe disseram que de manhã, antes de você levantar, você deve esfregar as mãos e olhar assim. Não olhar assim, você deve colocá-las sobre seus olhos. Faça isso. Você verá Deus. Não se trata de ver Deus. Se você esfregar essas duas, todas as terminações nervosas, há uma forte concentração de terminações nervosas em suas mãos. Se você fizer isso, o sistema acorda imediatamente. Você está se sentindo com sono, você está se sentindo sonolento, apenas faça isso e veja, tudo fica desperto. Então, de manhã, antes de mexer o seu corpo,
Você o desperta primeiro e então coloca sobre seus olhos instantaneamente uma série de nervos conectados com os seus olhos e com outros aspectos de seus sentidos despertam. Antes de mover o seu corpo e o seu cérebro devem estar ativos. Você não deve levantar zonzo, é essa a ideia, você entende? Faça isso e então vire para a direita e se levante. Hoje, se todos nós formos para a cama, amanhã de manhã, quase 1/4 milhão de pessoas não vão acordar? Morte natural no mundo? Suponha que você acorde amanhã. É garantido? Você veio com um cartão de garantia? Sem cartão de garantia? Então suponha que você acorde, digamos. Faça apenas esse tanto, estou lhe dizendo. Este é um simples primeiro passo para o seu processo espiritual. Amanhã de manhã, quando acordar, verifique. Você está mesmo acordado ou está morto? Se você está acordado, isso precisa pelo menos de uma pequena celebração? Você não precisa levantar e dançar, você pode pelo menos sorrir, ainda vivo? 1/4 milhão de pessoas morreram, eles eram como você e eu, e pup, eles desapareceram, não foi? Onde quer que procure, eles não estão lá. Aqui eu estou ainda vivo? Um grande sorriso, você dará? Estou falando de gestão? E se 1/4 milhão de pessoas morreram, pelo menos 3 a 5 milhões de pessoas perderam alguém que lhes é querido? Você verifica essas 3, 4, 5 pessoas que são importantes para você, todas vivas hoje? Mais um grande sorriso? Olá? Você dará ou não? Vivo. Suponha que neste momento apontamos uma arma na sua cabeça. Você vai achar que é um alívio? Não. Vai ficar aterrorizado, não vai? Então isso é o quanto que é precioso de se estar vivo, não é mesmo? Esse é o tanto que é precioso para você estar vivo? Então amanhã de manhã, 1/4 milhão de pessoas morreram da noite para o dia, mas você ainda está vivo? Isso não merece pelo menos um grande sorriso, eu lhe pergunto? E todas as pessoas que são importantes para vocês estão vivas hoje, mais um grande sorriso? Em outras culturas, eles foram todos considerados anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como de tipos diferentes. Você pede a um ser em particular por um benefício específico, para que você obtenha vantagem para alcançar algo muito mais do que você conseguiria através do seu esforço e capacidades normais. Nessa tradição, nós temos vários tipos de seres. Eles são todos particularmente identificados de acordo com as suas qualidades. Nós temos os humanos, e é claro, a natureza animal de todas as coisas que você pode ver à sua volta. Aqueles seres que você não consegue ver, existem alguns que chamamos de categoria Bhuta preta. Existem outros seres que nós chamamos de Yakshas. Existem outros tipos de seres que nós chamamos de Gandharvas. E existem os Devas. Então, baseado nisso, existem deuses árvores, existem deuses macacos, existem deuses elefantes, existe o deus fruta, existe o deus vegetal, existe o deus flor, para tudo existe um deus. Isso é tudo fruto da imaginação? Não. Tudo está acontecendo por causa de certas forças. Eles identificaram essas forças, as personificaram e criaram um método de como encontrar acesso a elas. Portanto, estes yagnas são processos por meio dos quais você pode encontrar acesso
a certas forças na existência, para que você obtenha vantagem para alcançar algo, muito mais do que você conseguiria através de seu esforço e capacidades normais. A palavra yagna foi traduzida como sacrifício. Então a palavra inglesa sacrifício vai ser sempre entendida como abrir mão de algo para uma outra coisa, ou desistir de algo em troca de nada. Isso é um sacrifício, ok? Renunciar a algo em troca de uma outra coisa é comércio. Renunciar a algo em troca de nada é sacrifício. Então, yagna não precisa necessariamente significar sacrifício. Provavelmente, yagna é uma combinação de uma oferenda, uma oblação e um sacrifício. É uma mistura dessas três coisas. Um ritual por meio do qual você pode agradar a certas forças na existência. Em outras culturas, geralmente, elas não foram devidamente identificadas e classificadas, foram todas consideradas anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como tipos diferentes, e conforme o caso, você pede a um ser em particular por um benefício específico. Existe todo um processo e uma ciência por trás disso. Ainda hoje as pessoas estão usando esses yagas e yagnas. Geralmente, para muitas delas pode não funcionar, por não estarem sendo devidamente conduzidos como deveriam, mas para muitas pessoas funcionam. Existem muitas pessoas que têm sido enormemente beneficiadas por essas coisas. As pessoas conseguem o que querem realizar no mundo material usando yagas e yagnas de uma certa maneira. Embora não importe quanto de educação elas receberam, e por mais que falem de libertação, ainda hoje, 95% dos indianos, quando eles querem entrar em uma casa nova, eles fazem yagas e yagnas antes de entrar. Somente aqui no Isha nós não fazemos nada, porque somos de uma espécie diferente. Se você tem um certo nível de consciência e energia, tudo que você faz é yagna. Você não precisa fazer um ritual separado. O seu próprio modo de vida é yagna. Então, os yagnas são de um tipo diferente. Yagna significa um certo meio para acessar uma dimensão que neste momento não está acessível a você. Se for um yagna ritualístico em que você desempenha algo, um especialista na área vem e faz algo por você, e por meio disso você recebe algum benefício, ou você transforma o seu próprio processo de vida em um yagna. Agora, você se senta pela manhã e faz seu Shakti Chalana Kriya, ou seu Shambhavi Mahamudra. Isso é um yagna interno. Sem esse senso de oferecimento, você nunca conhecerá a essência dessa prática. Se você fizer disso um processo, é um yagna muito poderoso, por meio do qual as coisas acontecem no mundo, não apenas para você, as coisas à sua volta acontecerão lindamente. Nós temos dito constantemente, se 1% do mundo puder se tornar meditativo, os 99% restantes vão transcorrer muito facilmente. Porque se 1% do mundo realmente começar a funcionar a cada momento da sua vida, o próprio processo de vida será um yagna. Se eles se tornarem assim, os 99% colherão o benefício sem fazer nada a respeito disso. Uma pessoa planta um pé de manga, 100 pessoas poderão comer. Uma pessoa só não pode consumir o que é produzido por uma árvore. São necessárias 100 pessoas para comer. Portanto, similarmente, se você tornar o seu próprio processo de vida em um yagna, se você tornar o seu próprio processo de vida em um oferecimento, então, milhares de pessoas poderão se alimentar disso. Você verá, mulheres simples, elas tornaram suas vidas em um sacrifício total para as pessoas de sua família que vivem à sua volta. Elas apenas cozinham, servem, elas nunca pensam em si mesmas. E isso nunca lhes passou pela mente? Você verá, elas são sábias por si mesmas. Minha mãe foi um exemplo vivo disso. Ela era instruída o bastante, mas a sua vida inteira foi apenas servir ao seu esposo e aos seus filhos, só isso. Nós nunca a ouvimos nos dizer, eu amo vocês, tal questão jamais surgiu. Se ela me ama ou não, isso nunca passou pelas nossas mentes, porque a própria maneira como ela viveu foi em completo sacrifício para todos à nossa volta. E ninguém jamais disse nada sobre isso.
Mas em muitos aspectos, ela era uma deusa por si mesma. Todos a tratavam como tal. Quando ela ia tomar o seu café da manhã, todos na família já tinham comido. Ela então pegaria uma porção de seu café da manhã e iria para o quintal procurar por formigueiros, sabe? Um ninho de formigas, e ela alimentaria todas as formigas primeiro, e somente depois ela comeria. Na mentalidade de hoje, as pessoas talvez pensem: alimentar formigas? Que bobagem! Pulverize inseticida, não é? Se elas viessem para dentro da casa, se picassem seus filhos, ela continuava a fazer isso, mas em algum lugar na mente dela, ela sentiu que as formigas possuem os mesmos direitos que ela tinha de viver nesse planeta. E apenas esse pequeno oferecimento, tudo é um sacrifício, tudo é um yagna. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Não tente matar essa energia, redirecione-a na direção certa. Você precisa ir romper para a próxima dimensão? Essa é uma grande diferença que você vê na compreensão da vida entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente sempre falou de alívio. Você deve aliviar tudo. Para os seus estados psicológicos, você precisa encontrar alívio em alguém ou em alguma coisa. Mas o modo de vida oriental é sempre: não busque alívio. Seja da sua raiva, do seu ódio ou da sua luxúria, o que quer que seja, mantenha e cozinhe ele dentro de você. Se você não deixar que essa energia encontre alívio, ela subirá. Isso é yoga. Não deixe que ela encontre alívio num lugar qualquer. Tampe todos os buracos. Se você tapar todos os buracos, ela subirá, portanto... E esse é o caminho do Tantra. É aí que essas filosofias são totalmente, diametralmente opostas uma da outra. O que eles estão dizendo é que seja lá o que você esteja fazendo, seja ficar com raiva, com luxúria ou com ódio, isso é uma energia tremenda, não é? A raiva é uma grande energia, não é mesmo? O ódio é uma grande energia, a luxúria é uma grande energia. Tudo o que você precisa aprender é não matar essa energia, não aliviar essa energia, apenas transformar um pouco essa energia. Um ser humano que é incapaz de sentir raiva, definitivamente também será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de qualquer grande compaixão. Se a energia estiver explodindo na forma de raiva, luxúria ou ódio, não tente matar essa energia. Tudo o que você precisa fazer é transformá-la, redirecioná-la na direção certa. Porque quem você é energia, não é? O que você chama de vida é energia. O que quer que você esteja chamando de divino também é energia. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o caminho certo para isso. Você acumula tanta energia que ela se torna ameaçadora e pode colocar sua vida em risco. Ela se torna tão poderosa dentro de você que ameaça a sua própria vida. A menos que a energia seja muito poderosa, ela não chegará a lugar algum, não o levará longe o suficiente. Estou falando disso porque muitos de vocês já passaram por essas fases e, quando essa energia se torna excessiva, você procura alívio. Muitas vezes surgem situações internas que você não consegue mais suportar. Então, você vai em busca de alívio. Você quer ler um livro, quer ligar a televisão, quer se distrair, quer interromper a prática por alguns dias por algum motivo. Você faz essas coisas porque é um alívio. Você está encontrando um alívio para si. A sensação é boa.
Mas se você continuar se aliviando dessa forma, você nunca terá a energia necessária para ir romper numa dimensão diferente. Você não vai entrar na próxima dimensão. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Portanto, se você quiser ir romper, a primeira coisa a fazer é inchar até o ponto de ruptura. Quando você inchar o suficiente, nós o espetaremos. Portanto, as práticas que você está fazendo, todos os métodos que usamos são principalmente para aumentar os níveis de energia de tal forma que gradualmente ela encontre seu caminho. Se você deixar que ela encontre seu caminho naturalmente, isso pode levar muito tempo e, porque você não sabe onde vai encontrar alívio, você nunca saberá se está indo a algum lugar ou não. Então há sempre uma orientação para conduzi-lo. Portanto, seu trabalho é apenas aumentar sua energia. Para onde ela vai, não se preocupe com isso. Quando você tem um guru em sua vida, ele se encarrega de saber para onde ela deve ir, mas é responsabilidade sua impulsioná-la. Se você não tiver energia suficiente, nada pode ser feito em relação a isso. Afinal de contas, a Lua é um satélite para este planeta e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas. Então, qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem que, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência. Você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura, é só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é Paurnami, pela manhã você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo, ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo. O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso. E a influência da Lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a Lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso.
Na língua inglesa, moon é lunar. Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da Lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no Ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico, não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino. Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então nunca vai acontecer nada. Se eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples, você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, o que ganho, o que acontecerá, isso e aquilo, nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou no momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso. Apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer, trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente no dia seguinte a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará. Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também. Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto? Ele era assim? Agora, está ficando cada vez mais longo e longo. Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas por favor veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado. Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente disseque o seu caso de amor e olhe para ele. É a coisa mais idiota que você pode fazer.
mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então, a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no Yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o Sol e a Lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa Sol, Ta significa Lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher? Todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida? Então, quando nós dizemos processo espiritual, ou yoga, ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente então você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo não valerá a pena estar aqui, simplesmente porque apenas uma parte sua está viva, a outra parte tem que ainda está por se tornar viva. Portanto, a Lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente, porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo, ou se você não percebe algo, essa não é a questão, a influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A Lua é uma representação simbólica dessa dimensão. Um homem de 92 anos foi ao médico para um check-up completo. O médico o examinou e disse: "Ei, garoto, para a sua idade, você está indo muito bem, está tudo ótimo com você." Mas o homem perguntou: "Mas, doutor, e em relação à minha vida sexual?" Então, o médico perguntou: "Pensando sobre ela ou sonhando com ela?" Quanto mais você tentar não pensar numa coisa, mais você pensará nela. Essa é a natureza da mente. Portanto, existem muitas razões pelas quais alguém se entrega ao sexo. Para alguns é apenas prazer, para alguns é uma maneira de construir esse vínculo e companheirismo. Caso contrário, as pessoas sentem que estão se afastando. Elas podem estar bem, mas muitas pessoas têm na mente que, se não estiverem envolvidas sexualmente, elas estão, na verdade, se afastando. Não é verdade. Você pode estar muito próximo de alguém e não precisa estar envolvido de maneira física, não é? Mas as sociedades estão preocupadas. Especialmente nessa parte do mundo, as pessoas ficam muito ansiosas que, se não houver sexualidade, você não tem de fato um relacionamento. De fato, a palavra relacionamento, eu demorei algum tempo para entender que aqui, se você diz relacionamento, deve-se entender que é um relacionamento baseado em sexo. Nada mais é relacionamento. Mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você e não estar interessado no seu corpo, não é? Eu posso não estar atraído pelo seu corpo de forma alguma, mas eu posso ter um relacionamento muito forte com você. Mas todas essas possibilidades são completamente desconsideradas. Um relacionamento significa que você tem que estar de alguma maneira fisicamente envolvida, homem-mulher, ou homem-homem, mulher-mulher, o que quer que você goste. Essencialmente é baseada no corpo. Qual tipo de corpo é uma escolha individual, mas essencialmente é baseado no corpo. Isso acontece porque, em algum lugar, a nossa identificação com o corpo foi além dos níveis normais de identificação. É uma identificação excessiva com o corpo.
É por isso que os relacionamentos baseados no corpo se tornaram um ponto crucial da sociedade. Alguém que está muito identificado com seu corpo físico é naturalmente orientado pelo sexo, porque essa é a coisa mais intensa que ele conhece. Existem maneiras de fazer você encontrar algo que é muito maior que isso. Uma vez que você prove algo melhor, eu não preciso lhe dizer para você abandonar isso ou aquilo, de qualquer forma irá cair, não é? Existem maneiras de fazer certos sadhanas que são mais intensos do que a sexualidade, que são mais extasiantes do que o sexo. Em um nível, se você observar todas as dimensões do yoga, de uma forma ou de outra, no final das contas, está tentando ativar a pineal, porque quando ela começa a ser secretada, tudo em você se torna doce e bonito. Ela cria todo um prazer interior que faz com que todos os prazeres exteriores pareçam coisas do jardim de infância. Essa é a razão pela qual os yogis apenas ficam sentados de olhos fechados, não porque eles são contra o prazer, eles são contra os pequenos prazeres, é só isso. Então, o Shambhavi, uma coisa que está acontecendo é que ele estimula a secreção da pineal intensamente, o que deixa você inundado em um certo nível de doçura ao longo do dia. Ele deixa você num certo estado de êxtase e felicidade, porque a glândula pineal está ativa. Esse é um aspecto da sua fisiologia que está muito próximo da sua consciência. O resto da fisiologia é sobre a sobrevivência, mas a glândula pineal é um aspecto de sua fisiologia que está muito, muito perto de transcender o físico. Na tradição yógica, essa doçura é chamada de amruta, ou ambrósia, ou elixir da vida. Se uma gota entra no organismo, de repente, todo o organismo se acalma, todo o organismo se lubrifica e funciona bem. O desespero no organismo acaba, o desespero na mente acaba. Então, ambrósia significa que você encontrou seu próprio prazer. Se você é extremamente alegre dentro de si mesmo, você encontrou o amruta dentro de você, você está em um estado extremo de agradabilidade. Agora, estar com as pessoas não é mais sobre extrair prazer delas. Estar com as pessoas é apenas estar com elas. Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abra-te sésamo. Eu te amo significa, acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como, você sabe, Ali Baba e os 40... Abra-te sésamo significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira. Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo
para a sua possibilidade mais alta? Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso. É por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se elevando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se elevar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. Isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso. Toda a compulsão desaparece. Essencialmente, a maior parte da sexualidade que está acontecendo no planeta está acontecendo por causa de uma certa compulsividade, não é? É um impulso compulsivo. Quando você se torna consciente, quando toda a compulsão desaparece, isso também desaparece. Isso é porque as pessoas são tão orientadas pelo corpo, elas estão sempre pensando em espiritualidade versus sexualidade. Elas não estão conectadas. Elas não estão conectadas. Uma é do corpo, a outra é de uma dimensão diferente. É simplesmente porque as pessoas são tão... Porque as religiões do mundo, as escolas morais e as escolas éticas sempre se expressaram contra isso. Isso se tornou um problema tão grande na mente das pessoas. Elas pensam que a única maneira de conhecer algo além é ficar longe disso. Porque em algum lugar você não é capaz de aceitar a simples biologia do ser humano. É uma tragédia que você não possa aceitar essa simples biologia. Ou você tem que celebrá-la, ou você tem que suprimi-la. Nenhuma delas é necessária. Você pode olhar para isso pela limitação que é e pela possibilidade que é. Então, se, por causa da impureza do sexo, sua espiritualidade será perturbada, eu quero que você saiba que seu próprio nascimento é impuro. Quando você vem de um nascimento tão impuro, qual é a possibilidade para você? Não há possibilidade para você. Só se você caiu de algum outro lugar, se a cegonha o entregou, existe alguma possibilidade de você se tornar espiritual? Se sua mãe teve um parto normal, você não tem possibilidade. Uma menina de 6 anos chegou em casa da escola um dia e perguntou: mamãe, como foi que eu nasci? A mãe ficou constrangida. Ela disse: uma cegonha te entregou. Ela disse: tudo bem. Ela anotou. Mamãe, como você nasceu? Uma cegonha me entregou também. Mamãe, como a vovó nasceu? Uma cegonha também a deixou. Então a menina ficou séria e ela se sentou e começou a escrever algo em sua lição de casa. Então a mãe se sentiu desconfortável, ela terminou de cozinhar, e então a garota terminou sua lição de casa e deixou o livro lá. Então a mãe foi ler. A lição era sobre a árvore da família. Então a garota tinha escrito: por 3 gerações na minha família, ninguém teve um nascimento natural. Então, por causa de ideias absurdas, ou nós exageramos algo, ou tentamos desnecessariamente suprimi-las. Isso tem um certo papel na sua vida. Se você faz dela algo muito grande, você ficará pervertido em sua cabeça. Se você tentar eliminá-la, você se tornará ainda mais pervertido na sua mente. Afinal de contas, agora eu estou falando, isso é uma forma de energia. Você está olhando para mim? Isso é uma forma de energia. Você está me ouvindo? Isso é uma forma de energia. Essas são expressões diferentes da mesma energia de vida, não é? Agora, a sexualidade também é uma outra expressão dessa mesma energia. Agora, a pessoa precisa decidir quanto de sua energia, em que direção ela deseja enviá-la. Porque, afinal de contas, você é uma quantidade limitada de energia, não é?
Veja, é como se você tivesse uma renda. Digamos que você tenha $5.000 por mês. Quanto para o aluguel da casa? Quanto para comer? Quanto para a escola? Quanto apenas para a diversão? Quanto para as férias? Você reparte, não é? Amanhã de manhã, você recebeu seu salário, à noite você saiu e gastou tudo. Agora, o próximo mês será um problema, não é? É claro que você tem um cartão de crédito, mas tudo na sua vida, se você está conduzindo a sua vida com sensibilidade, tudo na sua vida está distribuído de acordo com seu entendimento, sua necessidade e sua capacidade, não é? Sim? Seu dinheiro, seu tempo, sua energia, não está tudo planejado? Do jeito que você gosta de organizar? Isso também é a mesma coisa. O quanto disso? Em primeiro lugar, você precisa disso? Ou você está fazendo isso por causa da mentalidade social? Se há uma necessidade, se eu digo a você para parar, você se tornará pervertido porque tudo vai acontecer na sua cabeça. Se alguém está lhe dizendo, você tem que fazer isso, se você não fizer, você não é normal, um outro tipo de perversão virá. Ambas não são necessárias. Afinal das contas, você não está indo atrás de um homem ou de uma mulher, você está atrás de um certo nível de prazer. Então, uma vez que você experimenta um certo nível de prazer, você não gostaria de explorá-lo mais profundamente, porque qualquer que seja o prazer que tenha acontecido, talvez você tenha usado outra pessoa, mas o prazer aconteceu dentro de você, certo? Então, suponha que, de qualquer maneira, o prazer esteja acontecendo dentro de você, a outra pessoa é apenas uma chave para abri-lo. Você não gostaria de ter essa chave nas suas próprias mãos? Sim? Que se você sentar assim, estará completo. Você não precisa de ninguém. Não, veja, qualquer coisa em sua vida, seja por prazer, dinheiro, amor, isso, aquilo, não importa o que, por qualquer coisa que seja. No momento em que você se tornar dependente de outra pessoa, ninguém nesse planeta é verdadeiramente confiável, não é? Eu fico ouvindo essas queixas o tempo todo. Algumas pessoas, geralmente as mulheres, estão reclamando que seus maridos são excessivamente físicos. E outras mulheres se queixam, ele não encosta um dedo em mim. O que quer que aconteça é um problema, porque nunca irá acontecer exatamente do jeito que você quer. Enquanto uma outra pessoa estiver envolvida, nada nunca vai acontecer 100% do jeito que você quer, não é? Sim ou não? Nunca será. Não importa, se você se casar com um Deus, ainda assim não acontecerá. Enquanto seu modo de ser, seu senso de prazer e alegria depender de outra pessoa, você sempre terá uma queixa. Não importa o quão maravilhosa essa outra pessoa seja. Então, nesse contexto, as pessoas podem ter falado sobre celibato, porque elas disseram, se afaste por um tempo, porque para extrair prazer de alguém, você precisa fazer muitos truques. Isso não acontece de forma simples. Isso se chama cortejar. Uma vez que você for para a corte, o dia do julgamento chegará. É preciso uma quantidade enorme de tempo, esforço, energia e todo tipo de outras coisas, frustrações, ciúmes, problemas, tudo ligado a isso. Então alguém disse, se afaste um pouco dessas coisas e veja se isso pode ser gerado internamente, e então estar com as pessoas será mais por causa de seu amor do que por causa de sua necessidade, que é definitivamente uma maneira melhor de estar com as pessoas, não é? Que é definitivamente uma maneira melhor de honrar outro ser humano, não é mesmo? Dê a este aqui um pouco mais de atenção, em vez de prestar atenção nesse, naquele ou naquele outro. Dê a este aqui um pouco mais de atenção. Ele produzirá muito mais prazer do que qualquer outra pessoa pode produzir para você.